Porto é mais do que uma cidade, é um sentimento. É o som do elétrico atravessando as ruas, o reflexo dourado do sol sobre o Douro e o cheiro de vinho que conta histórias de séculos. Aqui, o tempo parece caminhar devagar, entre ruas de pedras e fachadas cobertas de azulejos que guardam memórias. A cada esquina, um novo contraste, o antigo e o moderno, o silêncio e o fado, o rio e o mar. O Porto é uma cidade que não se mostra de uma vez, ela se revela aos poucos, como um segredo bem guardado. E quando você finalmente a entende, percebe que parte de você ficou aqui. Hoje vamos revisitar essa que é a minha cidade favorita em Portugal e descobrir lugares novos e especiais. Vem ver o Porto com um novo olhar. Fala povo, tudo bem com vocês? Eu começo o meu roteiro aqui nos Aliados, bem onde fica aquele letreiro do Porto aqui atrás. Vou descer com vocês até Ribeira em direção a Gaia. Vamos atravessar a ponte Dom Luís até Gaia, descer para Ribeira de Gaia, atravessar pela parte inferior da ponte Dom Luís e voltar para Ribeira do Porto. Pois se você não sabe, de um lado do Rio Douro fica o Porto e do outro fica Vila Nova de Gaia. E como dizem, o Porto é mais bonito do que Gaia, mas é de Gaia que temos a vista mais bonita do Porto. E essa aqui é a região dos Aliados. A gente desce por essa avenida aqui e já já chegamos na São Bento, onde fica aquela estação de trem lindíssima, que é considerada uma das mais bonitas da Europa. Vou mostrar para vocês. E logo em seguida já fica a ponte Dom Luís e a gente atravessa para Gaia. Então vamos seguir o caminho por aqui. E essa é a São Bento, considerada uma das mais bonitas da Europa. Inaugurada em 1916, ela foi construída no local onde existia o antigo convento de São Bento de Ave Maria, que acabou demolido no final do século XIX para dar lugar à nova estação, projetada pelo arquiteto José Marques da Silva. Mas o que realmente torna São Bento famosa são seus painéis de azulejos. O hall de entrada da estação é decorado com cerca de 20 mil azulejos, azuis e brancos, criados entre 1905 e 1916 pelo artista José Colasso. Essas obras contam episódios históricos e marcantes da história de Portugal, como batalhas, celebrações e cenas da vida rural portuguesa. Além do seu valor artístico, a São Bento continua sendo uma estação ativa e importante. Daqui partem trens urbanos e regionais que ligam o Porto a destinos como Braga, Guimarães e Aveiro, além de conexões com outras linhas ferroviárias do país. A Estação São Bento é, portanto, mais do que um ponto de partida ou chegada, é um verdadeiro cartão postal do Porto, onde histórias, arte e movimento se misturam todos os dias. Bom, agora vamos seguir o nosso roteiro pelo Porto. Eu vou em direção à ponte Dom Luís, mostrar a vista mais bonita que a gente tem daqui da cidade, seja da ponte ou do mirante da Serra do Pilar, que fica lá em Gaia, que para mim é a vista mais bonita que a gente tem aqui do Porto, de fato é a mais bonita mesmo. E aqui chegamos na ponte Dom Luís. Vou mostrar a vista daqui de cima para vocês. E como eu disse, deste lado é o Porto e do outro lado é Vila Nova de Gaia, ou apenas Gaia.
E é isso, gente. Este é o Douro. Daquele lado Gaia e deste lado Porto. Agora é o seguinte, vamos continuar atravessando aqui a ponte, que eu vou levar vocês até ali na frente, aquela construção ali, que é o Mosteiro da Serra do Pilar, que é de onde, na minha modesta opinião, nós temos a vista mais clássica aqui da cidade, que eu quero mostrar muito para vocês. E aí depois eu vou descer até a Ribeira de Gaia, aqui embaixo, visitar toda aquela parte ali com vocês, depois atravessar de volta aqui para o Porto. E esse é um roteiro que dá para fazer assim em um dia aqui no Porto, super compacto, para visitar o que tem mais de interessante. E daqui da Ribeira é de onde saem aqueles passeios de barco aqui pelo Douro, que eu fiz na última viagem, inclusive tem vídeo aqui no canal, um vídeo super completo aqui do Porto, e o link está aqui na descrição desse vídeo. E, gente, é ou não é a vista mais bonita do Porto? Olha isso, que coisa linda! Essa vista é apaixonante demais. E o que nós estamos vendo aqui? Essa é a Ponte Dom Luiz. Ali é a do Porto, de onde saem os passeios de barco. Ali é a Sé do Porto. Lá no fundo a Torre dos Clérigos. E Aliados e a Praça da Liberdade fica nessa direção aqui, ó. De eterno flerte adoro ver, menino vadio, tensão flutuante do rio. Eu canto pra Deus proteger-te. E desse lado aqui temos Gaia. Ali embaixo a Ribeira de Gaia, onde tem várias caves do Divinho do Porto. Um lugar muito bonito. Dá para descer de teleférico aqui, olha, que é até um passeio turístico, mas eu acho muito caro o teleférico. Já desci algumas vezes, apesar de ser caro. Nessa praça aqui em cima, pôr do sol aqui, gente, é lindíssimo. Então, se vocês tiverem um tempo, curtir o pôr do sol aqui é uma ótima pedida. E falando do passeio de barco, eles saem daqui, como eu disse, né, da Ribeira do Porto. Vou deixar o link para vocês fazerem esse passeio aqui na descrição do vídeo. É o passeio que é o Cruzeiro das Pontes aqui do Douro. É muito bacana, dura mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora. Não é um passeio caro, tá? O link está aqui na descrição e, como eu disse, no vídeo mais completo que eu gravei aqui do Porto, eu mostro esse passeio. O link desse vídeo também está aqui embaixo na descrição.
E esse aqui é o Mosteiro da Serra do Pilar, aqui em Gaia, tá? Não dá para visitar esse lugar, só o miradouro mesmo. Também não precisa pagar entrada, é só subir a estradinha e visitar, e você ter essa vista que é a melhor vista daqui do Porto. E quando eu falo que o Porto é minha cidade favorita aqui em Portugal, que o Porto é mais bonito do que Lisboa, os lisboetas ficam muito bravos comigo, vêm soltando xenofobia para todos os lados. Mas, gente, tem alguma dúvida de que o Porto é mais bonito do que Lisboa? Acho que não resta dúvidas, né? E esse aqui é o Jardim do Morro, onde eu mostrei para vocês ali de cima do Mosteiro da Serra do Pilar, onde o pôr do sol é muito lindo aqui no Porto. Isso aqui fica lotado no pôr do sol. É muito gostoso. E vamos continuar o nosso giro agora aqui por Gaia. Vamos por aqui que eu vou descer até a Ribeira e passear lá embaixo com vocês. Estou chegando aqui na parte baixa da ponte e tem uma história muito interessante sobre a ponte Dom Luís, eu vou contar para vocês. A história é a seguinte: quando essa ponte foi construída, o rei Dom Luís não veio na inauguração da ponte. E por isso os portugueses colocaram só Ponte Luís I, ao invés de Ponte Dom Luís I, em sinal de protesto. Essa é a parte baixa da ponte. Nós vamos atravessar depois de volta para o Porto. E vamos circular agora aqui na parte baixa de Gaia. E, gente, hoje está um dia absurdamente lindo aqui no Porto. Olha isso. Olha esse visual. Eu já peguei chuva aqui no Porto durante 5 dias seguidos em uma viagem, mas hoje está espetacular. E para quem sempre pergunta quando os vídeos são gravados, eu sempre coloco no começo de cada vídeo uma tarja com o mês e o ano de gravação. Esse vídeo está sendo gravado em setembro de 2025, mais precisamente no dia 13 de setembro. E esses barcos aqui são os rabelos. Eles eram usados para transportar o vinho desde as vinícolas Douro acima até as caves aqui em Vila Nova de Gaia. Obviamente que eles não são mais usados. Na verdade, eles começaram a perder o uso lá por volta de 1880, 86, quando a primeira linha de trem, ou de comboio, como chamam aqui em Portugal, né, foi inaugurada. E o vinho passou a vir para cá de comboio e hoje vem de estrada. Hoje vem de caminhão mesmo. Então os barquinhos ficam aqui. Não sei se são todos originais, mas ficam aqui como uma atração turística mesmo, né? E são muito bonitinhos e fazem parte do cenário aqui do Porto, né, e de Gaia. Todos eles têm nomes de vinhas, né, de caves aqui
do Porto e de Vila Nova de Gaia. E a vista lá do Porto é assim, lindíssima. Aquela região toda ali que vocês estão vendo no vídeo é a região do Cais da Ribeira. Tem muitos bares, muitos restaurantes. Assim, é tudo muito voltado para o turismo, né? Afinal de contas, o Porto, gente, é a 9ª cidade europeia mais visitada, tá? Inclusive aqui no Porto, o turismo em massa já virou um problema faz tempo e desagrada bastante os portugueses, né? Porque realmente é tudo muito lotado. Vocês viram no começo do vídeo, né? A estação São Bento lá como estava cheia, né? Então isso vem desagradando bastante os europeus, e aqui no Porto, obviamente, os portugueses andam bastante insatisfeitos, por mais que esse movimento todo seja fantástico assim para a economia da cidade, né? E aqui na frente já fica a estação do teleférico para quem desce da parte alta até a parte baixa de Gaia. É um passeio bacana, hoje o dia tá lindo, ideal para fazer esse rolezinho lá de cima até aqui embaixo. Eu tô botando o preço aqui na tela para vocês verem quanto custa, tá? E tem uma feirinha acontecendo aqui embaixo com vários artesanatos, coisas de Portugal. Desse lado aqui ficam as caves de vinho do Porto, né? Ramos Pinto tá aqui, Vasconcelos tá ali, Calém um pouco mais na frente. E é um passeio bem tradicional assim aqui no Porto, fazer a visita às caves de vinho, né? Gente, eu já estive no Porto umas 6 vezes pelo menos, e eu nunca vim nessa parte aqui de Gaia, esse passeio aqui na beira do Douro, muito gostoso, vai até perto da Foz do Douro, é longe a beça, vale a pena, se você tiver um tempinho a mais, sabe, fazer uma caminhadinha por aqui, porque realmente é muito legal, tá? E agora vamos voltando em direção à ponte Dom Luiz, para a gente atravessar e voltar para o Porto. Aqui na frente fica aquela casa do pastel de bacalhau, que os portugueses dizem que é o melhor pastel, o melhor bolinho de bacalhau do mundo. Já comi lá algumas vezes, é gostoso sim. Não é o melhor, mas é gostoso, só que é tipo de lugar bem turistão, né? Eu não tenho nada contra isso. Tanto é que estou pensando seriamente em comer um agora, tá? Então,
É um lugar muito bonito, você vai fazer fotos interessantes e fica bem aqui, ao lado das caves aqui de Gaia. E obviamente que tem brasileiro para todo lado. Parece que eu vejo mais brasileiros aqui do que no bairro onde eu moro em São Paulo. Não preciso dizer mais nada, né, gente? Ó, Casa Portuguesa do Bolinho de Bacalhau. Ó, Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau. Bem aqui, ao lado do fantástico mundo da sardinha. Vou entrar lá para mostrar para vocês como é lá dentro. Eu sei que é turistão, eu sei que é super faturadíssimo, que é muito caro, mas eu não resisto. Pedi uma tacinha e um pastel, tá? Melhor não fazer a conversão, mais importante é a gente ser feliz. E olha só que interessante, a tacinha vem com a data, ou seja, 13/9/2025, e você pode levar a tacinha para casa, isso é legal, tá? Eu já tenho algumas lá em casa, viu? Várias lá em casa. E aqui vem o emblema, tá vendo? Olha, da Casa do Pastel de Bacalhau. Eu escolhi com queijo da Serra da Estrela, é muito bom. Novamente, é muito caro, é super faturado, não é o melhor, tá? Mas todas as vezes que eu venho aqui, eu como, então vou continuar fazendo isso. E aí a gente sai daqui da Casa do Pastel de Bacalhau e do lado fica a Casa da Sardinha, aquela que tem lojas em Lisboa, até no aeroporto de Lisboa tem loja que é super instagramável, o povo vem para fazer fotos, fazer vídeos e ninguém compra nada, né? Porque, vamos combinar, é carinho, não é barato. As latas são assim lindíssimas, né? Vou subir para mostrar para vocês como é aqui em cima. É uma loja assim lindíssima. Olha isso, gente, sensacional. É muito legal, olha isso. Só que mesmo que você não compre nada, vale visitar a loja porque é muito bonita. Bom, agora vamos seguir o nosso caminho em direção à ponte Dom Luís para a gente poder atravessar lá para o porto. E tá uma tarde assim, lindíssima aqui no porto, gente, que coisa linda.
E, gente, é Brasil para todo lado, música brasileira para todo lado. Realmente, isso aqui é a nossa Guiana, né? Esse aqui é o Cais da Ribeira, a parte mais turística daqui do Porto. E olha como tá lotado isso, gente. Que loucura. Eu vou passar aqui pela parte de cima, por essa calçada aqui, porque transitar ali embaixo é impossível. Olha isso, ó. É muita gente. É muita gente. Para atravessar a ponte agora, viemos assim, fila indiana, passinho atrás de passinho, porque é muita gente, não flui, né? E assim, falando dessa questão do turismo de massa, para a cidade, para a economia da cidade, do país, é assim, maravilhoso, né? Porque é muito dinheiro que vai sendo injetado na economia. Mas, para o morador, para quem vive, para a pessoa comum, para o cidadão comum, é caótico. E essa aqui é a Baixa da Ribeira. E é o seguinte, aqui tem vários restaurantes, tá? Eu andei olhando o preço de alguns deles. Tem prato de bacalhau por 15 euros, 19 euros, 25 euros, né? Não é proibitivo, vamos combinar que também não é proibitivo, tá? Apesar de que essa aqui é a parte mais turística da cidade, então você vai pagar mais caro aqui mesmo, tá? E agora é o seguinte, vamos subir aqui, olha, pra parte alta da cidade. Basta seguir nessa direção aqui que a gente chega na parte alta do Porto. Nunca aprendi a usar. Agora pausa para comer. Eu pedi uma cerveja, porque ninguém é de ferro, uma água e um bacalhau à Brás. Porque a capivara que habita dentro de mim está com fome e com sede. E chegou o meu bacalhau, gente, ao som de Anitta, tocando numa festa aqui do lado. Sobre o meu almojanta, vamos lá. Eu pedi um bacalhau à Brás, um canecão de cerveja, uma água e mais o couvert, né? O pão, com azeitona e manteiga. Deu 22 euros, que dá mais ou menos uns 138 a 140 reais. O que vocês acharam do preço? Vocês acharam caro? Acharam barato? Quero saber a opinião de vocês. Gente, e aqui na parte alta, essa aqui é a Igreja do Carmo. É uma das igrejas mais bonitas que a gente tem aqui no Porto. Olha que coisa mais linda a fachada dessa igreja. Ela é de 1756. Olha que coisa linda isso daqui. E ela é famosa por conta desses azulejos, né, que revestem a lateral dela. Olha que coisa mais linda isso daqui. Pensa, gente, 1756. Olha isso. É uma das igrejas, é uma das joias aqui do Porto e para mim é a igreja mais bonita daqui do Porto. Gente, aqui é a famosa livraria Lelo, que inspirou Harry Potter. E tipo, quando eu passei aqui para ir almoçar, ou melhor, para jantar, a fila estava gigantesca.
aqui sempre tem filas. Uma dica é você comprar a entrada com um horário marcado e aí você não vai pegar fila, tá? Mas normalmente sempre tem muita gente e assim, é uma livraria muito bonita, ponto, tá? É mais para quem curte Harry Potter mesmo, que para quem gosta, né, é legal. Mas no geral, não acho um lugar tão interessante assim, tá? E agora um sorvetinho, gente, bem generoso, 3 bolas, R$5,90. Diz aí o que vocês acharam do preço também. Eu costumo dizer que o Porto é pura poesia, e quando o sol se despede do Douro, o Porto muda de tom. As luzes começam a acender, refletindo no rio como pequenas estrelas caídas da ribeira. As vozes se misturam